Não, mas isso aí é óbvio, a gente vive numa terra elétrica e magnética, isso aí eu não tenho dúvida. Agora, a questão da formação das ondas, isso daí é um pouco mais amplo do que essa explicação que ele tá dando aí, que é bem interessante, por sinal. Ondas, elas se formam, o movimento, as marés estão relacionadas a isso aqui, ó. Da live Vou acabei não colocar, vendo se vou você colocar um vídeo respondeu. interessante pra Depois vocês pode aqui. dar uma olhada. Ou se não, volto ao live aqui. Vamos aprender um pouquinho sobre ondas. Aqui um fator de formação de onda natural. São os gases vulcânicos. Isso aqui eu já falei pra vocês, a gente tem mais de 1 milhão de gases, mais de 1 milhão de crateras embaixo dos oceanos que produzem gases vulcânicos, que é o que causa agitação nos mares, que provocam as marés. Eles As se ondas. formam assim, ó, Olha lá, ó. no meio do Vocês vão perceber que isso daí é como se fosse uma bomba sendo explodida debaixo do oceano. oceano. Claro que ventos também formam ondas, terremotos embaixo d'água formam ondas, geleiras despencando, até foguetes da NASA caindo nos oceanos geram onda, né? Barcos passando geram onda, mas esse é um fator natural que mais gera onda, são os gases vulcânicos. Geram essas ondas circulares, assim, ó, lindas, lindas, que se propagam para todos os lados, são vistas em ambas as costas de todos os oceanos. E as pessoas não sabem, porque, na verdade, temos aí 1 milhão de vulcões embaixo d'água, e cerca de 2% desses vulcões estão ativos agora, e sempre estão ativos. Então a produção de gases é muito grande na superfície d'água. E olha só isso aí como bem forte, ó, faz uma onda bem forte. Muito, muito lindo Olha a força disso. mesmo. Às vezes Olha a força com que sobe. mais forte, às vezes mais fraco, mas é o fator mais importante de formação de ondas. Ondas também podem ser formadas artificialmente. E a gente percebe que na piscina não tem como errar, né? A piscina ela é realmente plana. Matheus Almeida, A onda é formada superchat como um em vulcão, R$ um 11 impacto centavos. vertical no meio do oceano, Valeu, no caso, Matheus, no meio da tamo junto, piscina, obrigado pelo e a superchat, onda irmão. circular se espalha para todos os lados, né? Obviamente as costas aí na piscina estão bem mais próximas, né? Ali a gente está vendo as praias ali já, né? No oceano não é bem assim, são milhares e milhares de quilômetros. Porém a onda se propaga da mesma forma sempre, né? Numa linha sempre reta. A matemática da onda necessita dessa linha reta chamada linha de equilíbrio. É por isso que a matemática das ondas é outro tiro de 12 no globo. A onda bidimensional, para se propagar, ela exige, desde a própria fórmula dela, ela é propagada num eixo ortogonal, ou seja, numa reta. Não existe propagação de onda bidimensional em curva. As ondas do mares só se propagam por quê? Porque estão numa superfície reta, plana. Que é a linha que organiza todos os pontos, tanto de uma crista até a outra, quanto de um vale até o outro, determinando uma distância sempre exata entre as cristas e os vales, dando então um comprimento de onda sempre exato essa onda, né? Para que seja possível ela ser calculada. Todos os cálculos que existem são baseados no comprimento de onda. Óbvio que tem outras medidas na onda também, mas a mais importante, sem dúvida nenhuma, é o comprimento de onda, que é a distância entre as cristas ou a distância entre os vales. No caso ali vocês estão vendo uma crista indo e logo depois outra crista vindo. Então essa distância é a distância de comprimento de onda. Essa piscina fica lá na Austrália, e é realmente uma piscina muito legal. Ela apresenta vários fundos, né? Você percebe ali os fundos, cada fundo com uma profundidade diferente ou um Luiz formato Gustavo diferente, mandou vai 5 apresentar uma onda reais. que vai se quebrar mais rápido. Bom dia, Xandão. Os R$ 5. Tá lá o Einstein na convenção explicando com estudos e fontes científicas. Aí chega o refutador dele provando que a Terra é plana usando uma bateria de moto. Gênio. Einstein fraude. Nossa. Ou seja, você é apenas um idólatra. Você é um cara que tá assumindo que você não tem capacidade de questionar nada. Você tá Mudou idolatrando o uma superchat pessoa de pelos R$ 5. títulos, pelo Xande, nome que será ela tem, tá e não de pelas aquele ideias. podcast Ué, com Sacani? se Einstein Tô fosse doido vivo para hoje em dia, alguém o que mais espantar o teria por aí maldito, são físicos, soltando um monte de cientistas indireta com capacidade nesses para tempos aí. refutá-lo. A própria teoria da relatividade já foi refutada por vários cientistas, diversos paradoxos foram encontrados nela, é totalmente discutível, aquilo é uma farsa. A questão da gravidade em si, então, nem se fala. Se quiser discutir, pode pegar Einstein. Vocês são tudo. Sabe o que vocês são, na verdade? Olha, perdão aqui, mas vocês são tudo idiota. Vocês colocam a pessoa. Vocês avaliam uma pessoa não pelas ideias que elas estão Sandro proferindo. Batista, Vocês superchat avaliam de as R$ pessoas 5,38. pelos títulos, pelo estereótipo dela. Pelo que o sistema apregou a ela como forma de percepção que a gente tem. São títulos. Einstein foi considerado um gênio pelo sistema, foi o cara que fez a teoria da relatividade, não pode ser questionado, é o dono da verdade. Olha, sinceramente, isso me causa espécie, ou seja, me causa nojo.
a incapacidade que o gado tem de questionar uma pessoa só porque ela detém algum título específico, ou porque ela é considerada pelo sistema uma referência em alguma coisa. Não interessa. Todo mundo é ser humano, todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo é passivo do erro. Não é porque o cara tá sendo apresentado como uma espécie de gênio que ele é inquestionável. Isso não existe. Quem pensa assim é gado puro. É gente que sempre vai sofrer e ser feita de trouxa na mão de mulher bruxinha, na mão de amigo que não é amigo, na mão de especulador, de enganador. Vocês são tudo tonto. Isso não existe. Não existe nada. Esse tipo de argumento é patético. Não tem fundamento nenhum. Ah, não podemos questionar Einstein porque ele era considerado um gênio. Que? Se você quer um cientista que, por exemplo, questionava Einstein, o próprio Nikola Tesla. O próprio Nikola Tesla não levava a sério e dizia que a relatividade era uma fraude. E aí? Agora então você acredita que a relatividade é uma fraude? Porque você tem outro gênio, outro cara que é considerado gênio falando? Então isso é o suficiente para você acreditar? Você é um gado. Você não é mais do que um gado, irmão. Pedal mais lentamente, né? A onda, ela... Eu prefiro pensar com a minha própria cabeça, não com a cabeça dos outros. Terminei de ler Gênesis ontem, a Xandão manda salve. Salve, irmão, aí sim, hein? Gênesis é brabíssimo, tamo junto, Deus abençoe, companheiro. Quebra quando encosta o fundo, a base da onda encosta no fundo da piscina, no caso no fundo da terra, né? Lá embaixo. Então ela se levanta e quebra. A onda, quando está em lugares profundos, quando no meio do oceano, ela nem é vista, não dá nem pra ver ela. Eu vou mostrar uns vídeos aí onde vai aparecer mais adiante. A onda não é vista no meio do oceano, mas quando chega num lugar raso, ela é vista, às vezes devagar, se o fundo for assim, crescentemente, como esse fundo da piscina ele vai crescendo, né? Ou então se for em um lugar abrupto, como acontece em alguns lugares, algumas bancadas, como do lado de um porto, onde tem um canal para o barco passar e é fundo para o barco, mas logo do lado já é raso, então a onda se levanta, ela encontra o fundo, né? E os caras surfam. Isso aí acontece ali no Golfo do México, ali na região do Texas. E eles surfam lá as ondas assim, ó. Onda de navio. Olha que bonitinho. E ainda com os golfinhos do lado, né? Que a natureza sempre está presente. Então essa é uma onda muito interessante. A criação divina é uma maravilha, né? O Criador é demais. Que ela é formada artificialmente, porém em um ambiente natural. Salve super. Normalmente, acho que você entendeu errado a mensagem. Qual mensagem, Alma Negra? Ali no Golfo do México, as ondas que vêm lá do Oceano Atlântico não entram, porque é um golfo, né, muito fechado. E também tem ilhas na frente lá que acabam captando as ondas, e as ondas não penetram, elas difratam lá e precisa ser uma ondulação muito grande para entrar, porque no momento da difração elas perdem muita força, né, e penetram bem pequenininhas aí dentro do Golfo. A difração é um fenômeno muito Por isso que aqui as ondas são menores. Interessante também que acontece com as ondas. Aqui, como eu tinha prometido, né, uma onda que chega numa bancada muito rasa, vinda de profundidades muito profundas. Então não se percebe ela lá no fundo, ela lá, não tem nada lá. No entanto, é uma onda de praticamente aí quase 8 metros, maior do que os barcos ali, ó, bem maior que os barcos. E no entanto, lá no fundo não se percebe ela, não se vê outras ondas vindo, só se percebe quando ela chega ali bem no raso. Então ela aumenta muito rápido mesmo e sobe. Essa onda é uma das ondas que mais matam no mundo, junto com aquela lá de Pipeline, lá no Havaí. Será que é... E tem também ali na Praia da Santa. Ali, tamo junto, obrigado aí pelo Pix, viu? Abraço, companheiro. Em Lanzarote tem a onda do Kemal, também é uma onda parecida com essa, parecida com a de Pipeline. Uma bancada muito rasa também, a onda quebra muito rápido. Mas essa daí é a pior de todas. Essa aí fica no Tahiti. Essa onda aqui é perigosíssima, é a que mais mata. Samuel Mateus superchatei R$2. Disse a meu pai que terra era plana. Levei um tapa. Tomou um tabefe aí no pé do ouvido, Samuel. Muito interessante esse assunto de ondas. Quando um fundo apresenta um aclive normal, né, tipo uma praia de areia, a onda se apresenta assim, ó. Lá atrás já começa a se ver a ondulação. E obviamente quando chega no raso ela fica bem alta. Mas no caso aí dessa praia no Tahiti, que é Chopo, é assim, ó, ela, na hora ela levanta e quebra. Ela não tem aviso, ela não avisa quando vai chegar, não se vê ela de longe, ela não tem nenhuma chegando lá atrás. Lá. Só tem aquela ali chegando ali naquele momento. Mas lá pra trás não tem.
Então isso tudo depende do fundo, né? No caso, a onda tem uma base, e a base, quando toca no fundo, levanta a onda. Se não toca no fundo, não levanta. E obviamente essa base também depende da distância entre as cristas e no caso do comprimento de onda, né? O comprimento de onda vai determinar o tamanho da base da onda. A base tem a metade do comprimento da onda. Esse esquema aqui mostra a linearidade da onda, mostra como as cristas precisam estar alinhadas umas nas outras, né? E também os vales. Se houver um entortamento dessa onda, se ela estiver sobre uma curvatura, por exemplo, as cristas em cima vão se afastar e os vales embaixo vão se aproximar. Igual uma sanfona. Portanto, a distância entre eles vai se alterar drasticamente e de uma forma... Não é sanfona, na verdade, é um outro... Esqueci o nome daquele objeto. que vai alterar não só a anatomia física da onda, mas também altera completamente a matemática dela, o funcionamento matemático dela. O cálculo ficaria completamente impossível de se fazer e transformaria ela numa onda afísica, que é o que acontece com os balões e bolhas, né, bolas, enfim. As ondas, elas não possuem um modelo matemático capaz de calcular, porque justamente o comprimento... Bom dia, último herói da Terra. Como não podemos questionar um cientista, insistimos em questionar as palavras do Criador. Lavagem cerebral. O ser humano foi preparado para isso, irmão. Entendeu como é que funciona o negócio? É sempre não pro Criador e sim pro ser humano. Ou seja, de onda... idolatria, blasfêmia. O sistema cria os ídolos falsos dele e colocam lá para serem adorados pelo povo. E o povo adora. E não questiona nada. O povo é idiota. O povo é feito de idiota, infelizmente. É torto, então em cima tem um e embaixo tem outro, né? Como uma telha brasilite entortada. A verdade é que o ser humano ele gospe na cara do Criador todo dia e ele nem percebe que está fazendo isso. Vocês conseguem imaginar a telha, em cima obviamente as cristas vão se afastar e embaixo obviamente os vales vão se aproximar. Então isso aí impossibilita o cálculo dela. Então toda a teoria de onda, qualquer coisa que calcule ela e equacione ela, vai... igual antes era muito melhor. Volta a fazer live igual antes, era muito melhor. Ah, ô Enzo, é que você tem a foto do Neymar aí no seu perfil, né? Eu entendo que esse tipo de vídeo aqui que eu tô reagindo, você não tá entendendo bulhufas. Mas daqui 5, 10, 15 anos lá na frente, vai fazer total diferença na sua vida esse vídeo aqui que eu tô assistindo. Você vai se lembrar disso daqui, do porquê que esse assunto é importante. Quando sua percepção de realidade melhorar lá na frente, você for um menino mais crescido, maduro, você vai lembrar disso daqui. Vai te servir ainda. Pode parecer ridículo agora, mas lá na frente você vai entender. Equacionar ela sempre em reta, e é por isso que a Terra oferece isso, a Terra é reta, né? A superfície é reta, e é por isso que ela existe, né? Porque a Terra é plana e a superfície é reta. E falando de ondas grandes, temos que falar de tsunamis. Tsunamis são ondas que são muito interessantes, porque elas são formadas de uma forma muito especial. Agora veja que interessante, vocês questionam, a palavra certa não é questionar, mas vocês até ridicularizam, alguns de vocês, né, ridicularizam o assunto, né, na questão formato da Terra. Eu tô mostrando aqui um tipo de conhecimento para vocês que vale não só para a questão formato da Terra, vale para a vida. É muito importante vocês saberem essa questão das ondas aqui. E tem muita gente que fica reclamando, tem pessoas dizendo que isso aqui balela, não faz sentido. Percebam como tem pessoas que, na verdade, elas não querem conhecer ou aprender nada. Elas só querem falar. Amém. Falar e botar lenha na fogueira acerca do assunto que elas desconhecem. Olha só que coisa interessante, né? O ser humano é uma coisa complicada. As pessoas elas dão muito palpite sobre as coisas, mas quando você mostra algo pra elas, pra reforçar realmente um conhecimento válido, algo pra melhorar a percepção de realidade dela, porque isso aqui é um assunto importante, né? Principalmente pra essa questão de formato da Terra, a pessoa não dá bola pra isso. Isso é interessante de ser analisado, né? Tsunamis são formadas por terremotos, né? Movimentos tectônicos. E por causa disso, a quantidade de água que ele movimenta é muito maior do que os gases, né? O gás movimenta muito pouca água, comparada com uma hélice, né? Uma pá, uma coisa que gera uma quantidade de água absurda dentro da água. E obviamente essa água viaja, e quando chega na praia, ela esparrama, sai para fora da água. Que é como se tu jogasse, ao invés de jogar um tijolo na piscina, jogar jogar um carro na piscina, jogar uma rocha na piscina. Sai toda a água para fora, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. A quantidade de água que ele gera é absurda. Só que por gerar uma quantidade de água muito grande assim, acaba que o comprimento de onda sendo enorme, né? Vocês estão vendo nesse esquema aí, esse tsunami é um tsunami de tamanho mediano, e no entanto ele já tem um comprimento de 213 quilômetros entre uma crista e outra, e obviamente entre um vale e outro. Olha só que coisa absurda, né? Bom, já foi dito aqui que a matemática da onda ela se dá no eixo ortogonal. A onda ela sempre se propaga numa reta, a onda bidimensional, não tem como se propagar numa curva, senão ela quebra.
os tsunamis, eles possuem uma extensão de Samuel cristas Mateus de Superchat em ondas de mais de R$ 2. 200 E se for quilômetros. plana, o que mudaria? Pra mim isso não importa. Samuel, é aí que tá... isso daí é a chave do mundo, Samuel. É aí que tá o negócio. Quanto menos coisas importam pra você, menor será, consequentemente, sua percepção de realidade. Se, por outro lado, você é um indivíduo questionador, você começa a perceber que muita coisa importa. E, geralmente, é nos detalhes que você consegue, através de uma análise minuciosa de ambos os detalhes, você consegue enxergar o todo. E aí isso passa a ter importância. Então, pra você que é um indivíduo que tem uma percepção de realidade fraca, que aceita tudo da maneira como está, você não vê importância nisso. Para um indivíduo que tem uma percepção, uma visão além da sua, de realidade de mundo, cada detalhe é importante para ele entender o todo. E todas essas informações na vida dele, juntas, agindo de modo consentâneo, agirão a favor da vida do indivíduo. Ele terá uma percepção de realidade melhor, consequentemente terá atitudes melhores, a visão dele melhora. Nós somos uma resultante da maneira como nós percebemos as coisas à nossa volta. Então, eu sou fruto daquilo que eu entendo que ocorre à minha volta, porque as minhas atitudes se dão por conta da minha percepção de realidade, entende? Meu amigo. Todos nós somos assim, mesmo que você não perceba, mas você é uma resultante direta daquilo que você enxerga à sua volta e a maneira como você traduz a quantidade de informações que chega até você. Então, uma informação para você que é desprezível, que não é necessária, é um detalhe importantíssimo para outra pessoa que tem outra percepção de mundo. Entendeu? Isso daí é inteligência. É uma das características, né, que traduzem a inteligência do indivíduo. Isso não é nem compatível com o que a própria física nos diz, de que há, sim, uma curvatura no oceano. Se houvesse uma curvatura de 2 graus ali, aquela linha de equilíbrio estaria dentro d'água, né? Porque a distância entre as cristas ficaria muito maior, né? Então é uma coisa muito incompatível. E existem tsunamis mais compridos do que esse aí no esquema. Segundo aí o nosso professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, existem tsunamis de 500 quilômetros de comprimento entre uma crista e outra, o que geraria aí um problema muito grande até mesmo de desenhar sobre uma linha curva, né? Eu vou fazer um esquema de como seria uma onda sobre uma linha curva para que tenham uma ideia de o quanto isso altera. Não tem como. Os vetores vão para todos os lados. A conta não fecha. Não faz sentido. Não tem como a onda se propagar no meio como esse. A distância entre o comprimento da crista e do vale gera um conflito muito grande, tanto na anatomia quanto na matemática. A onda simplesmente não existiria, não se propagaria, e se existisse, que é o caso de ondas que existem, de fato, de ondas de balões e de bolhas, né, de bolas, que existem esse tipo de onda, são ondas afísicas e que são impossíveis de calcular, não possuem modelo matemático, explicação na matemática alguma. Totalmente ao contrário das ondas oceânicas, né, que nós sabemos que são totalmente calculáveis, previsíveis, né. Olá, pessoal, Fake Flip aqui. Então, um videozinho aí sobre ondas.